Olá, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Chamo-me Abias Capeleco Paulo, membro do Ministério Reforma 244. Existimos para inflamar a paixão pela glória de Deus. Esse é mais um episódio do Devocional Castelo Forte. Seja bem-vindo e hoje estaremos falando sobre a infinidade de Deus. O nosso texto base será o Salmos 147, versículo 5. Estaremos então procedendo à leitura. Salmos 147, versículo 5. Diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O entendimento do Senhor só é infinito porque Deus, em seu ser essencial, é um Deus infinito. O conhecimento de Deus abrange todas as coisas, porque esse Deus não tem nenhuma limitação. Então, o que vem a ser a infinidade de Deus? A infinidade de Deus é a perfeição de Deus, segundo a qual Deus está isento de qualquer limitação. Ou seja, quando falamos da infinidade de Deus, queremos nós dizer que Deus não tem nenhuma limitação, quer temporal, quer espacial. Quando falamos da infinidade de Deus, temos em mente duas coisas: a sua infinidade em relação ao tempo e a sua infinidade em relação ao espaço. Em relação ao tempo, quando falamos de que Deus é infinito em relação ao tempo, nos referimos aqui da eternidade de Deus. Ou seja, Deus é aquele ser que não tem limitação temporal. Ele é eterno. A sua vida é de eternidade a eternidade. Diz-nos o Salmos 90, versículo 2, de que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, enquanto nós, em nossas próprias vidas, a nossa existência, ela pode ser computada, ela pode ser categorizada pelas figuras temporais de dias, horas, noites, meses e anos e séculos. Em Deus não existe essa categorização temporal, porque Deus é eterno. Para Deus, portanto, não existe essencialmente de que passou para Deus um dia, passou para Deus 2 anos. Não. Ele é de eternidade a eternidade. Por isso que o próprio Deus, quando aparece para Moisés na sarça ardente, ele se apresenta como sendo o Eu Sou, que também pode ser traduzido como sendo Eu Serei o que serei. Ou seja, não tem nenhuma categorização temporal no ser de Deus. Quando falamos da infinidade de Deus em relação ao espaço, nós nos referimos a Deus como sendo imenso. A imensidão às vezes aparece com outro termo, que às vezes também aparece como sendo um atributo diferenciado de Deus, que é a omnipresença. Esse termo, pois embora às vezes se usem de forma intercambiável, porém existe uma diferenciação entre a imensidade e a omnipresença. A imensidade refere-se à ideia de que Deus não é limitado pelo espaço, portanto Deus é transcendente. A omnipresença aponta para a ideia de que Deus preenche os espaços de forma completa, então aponta para a sua imanência. Nós temos aqui 2 textos, o Salmo 139 e Jeremias 23. Diz o seguinte, o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá
me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jeremias 23, 24, 23, 24 diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então aqui você percebe nessas duas passagens bíblicas de que Deus é tanto aquele que é Deus de longe, a transcendência, quanto aquele que é Deus de perto, a sua imanência. É tanto imenso que transcende o espaço e é tanto imanente que preenche por completo todos os espaços. Ele habita, portanto, em todos os lugares. Porém, a habitação de Deus em todos os lugares não é da mesma maneira e nem com a mesma, poderia aqui usar, com a mesma especialidade. Então, de que Deus habita de uma forma especial na sua igreja, de uma forma que ele não habita igualmente, por exemplo, nos ímpios, nos descrentes. Deus habita de uma maneira nos seres humanos que não é a mesma maneira que ele habita nos animais. Mas Deus habita em todos os lugares. Não há lugar, portanto, que está fora do cuidado, fora da habitação, fora do escrutínio divino. E dessa ideia, então, nós pegamos duas coisas muitíssimo importantes. Uma para a igreja, para os crentes, outra para os descrentes. Em relação à igreja, é para apontar de que somos especiais, porque Deus decidiu habitar de forma especial na vida dos seus filhos. E isso nos dá a segurança e garantia de que Deus é aquele que vê as nossas lutas, Deus conhece as angústias do seu povo e está ali como socorro bem presente no dia da angústia para nos socorrer, para nos cuidar e conhece profundamente as nossas próprias lutas, pois o Senhor Jesus Cristo habita especialmente em nós e ele foi tentado em tudo como nós, porém sem pecado, e nos pode socorrer constantemente em tudo quanto nós precisamos do Deus Trino para nos socorrer. E em relação aos ímpios, é que não há onde os homens podem esconder-se dos seus pecados diante da omnipresença de Deus. Deus conhece as obras dos homens e há de recompensar a cada um de acordo às suas próprias obras. Portanto, aos ímpios é chamado: reconciliem-se com Deus, corram, porque Deus conhece e tem mantido um registro fiel de todas as obras dos homens e trará juízo a todos de acordo com aquilo que eles têm vivido e feito diante da presença de Deus. Castelo Forte é o nosso Deus.